Olá pessoal, eu sou o professor Emerson, um professor de Geografia, e quero apresentar para vocês, de uma maneira bastante simples e objetiva, como criar o seu próprio mapa, utilizando o Google Earth e o QGIS, QuantumGIS, que é um software de geoprocessamento. Ambos são softwares gratuitos. É claro que, a princípio, nós temos que ter já instalado no nosso computador tanto o Google Earth quanto o software QGIS, que é muito tranquilo. É um software bastante leve. Bom, mas antes de tudo eu acho interessante criarmos uma pasta que servirá para arquivar os documentos que iremos produzir ao longo do nosso trabalho. Então eu prefiro criar uma pasta no Czinho aqui. Você pode criar também nos meus documentos, tanto faz. Botão direito, novo, pasta. Eu vou chamar essa pasta então de projeto 1. Tá? Poderia colocar qualquer nome. Muito bem. Criei a pasta, fecho aqui e vou começar então o nosso trabalho. Vou começar pela primeira etapa. E a primeira etapa é a utilização do Google Earth. Vamos imaginar que eu queira desenhar o mapa do continente africano, destacando o Sudão e o Sudão do Sul. Ok? Então vamos lá. Google Earth, 2 cliques no ícone Google Earth. Eu abro a tela aqui, posso fechar essas outras coisas aqui e esperar a tela de apresentação. Né? Pois bem, ora, aqui nós temos o Google Earth. Eu posso movimentar para cima, para baixo, para as laterais, tá? Através do meu cursor aqui, tá? Com o meu mouse, ou nessas ferramentas aqui. Aproximo, afasto, para a esquerda, eu vou para a esquerda, movo o mapa para a esquerda e movo o mapinha para a direita. E aqui eu também mudo em relação ao norte, enfim, tá? Posso fazer várias coisas aqui. Vou colocar o norte aqui no padrão. Então vamos lá, eu quero desenhar o continente africano. Então eu vou localizar aqui o continente africano, né? Continente africano. Localizo bem o continente africano de uma maneira bastante confortável, de modo que eu possa visualizar todo. Tá? Então está aqui, ó, os limites do continente africano, certo? Ok? Então vamos lá. Aí nós temos uma sequência, nós temos uma reguinha aqui, ó, vocês podem observar, com vários ícones. O que me interessa aqui é esse daqui, adicionar polígono. Polígono, na verdade, é toda figura, certo? Um quadrado, enfim, uma área fechada dentro do mapa. De modo que se eu contornar todo o mapa africano aqui, eu teria um polígono com o formato do continente africano. E é o que eu pretendo fazer. Vamos lá. Polígono. Não vou nomear o polígono agora, deixa assim. E a partir do momento que eu clico lá no polígono, eu tenho uma ferramenta, parece uma mira, né? Ó, que eu posso centrar em qualquer ponto. É claro que eu vou mirar aqui um dos pontos da fronteira, ou melhor, dos limites do continente africano, para começar então a desenhá-lo. Vamos lá. Botão esquerdo, cliquei, observe que apareceu um pontinho. Aí eu vou seguindo o limite do continente africano. De certa forma eu estou contornando o continente africano. Ficou meio fora? Ó, eu posso esperar aparecer o dedinho aqui e empurrar o ponto sobre o limite, a linha de limite, ou a linha de fronteira. Ora, e assim eu vou pacientemente, não é difícil, mas tem que ter um pouco de paciência, para criar o meu polígono com a forma do continente africano. Bom, mas como a minha intenção aqui é apenas didática, eu vou diminuir o mapa e eu vou fazer esse desenho não com muitos detalhes. Desenho tranquilo, para ser mais rápido, para atingirmos nosso objetivo. Tá? Então eu vou clicando, como vocês podem observar, no limite do continente africano. É claro, se eu quisesse mais detalhes, eu posso ampliar o mapa e, consequentemente, criar mais pontos de contato. Mas não é esse o caso. Aqui estou já chegando próximo aqui do chifre da África, as margens do Mar Vermelho, certo? Chegando aqui no chifre da África,
Contornar direitinho aqui. Então já dá para perceber que o polígono está já ganhando a forma do continente africano. É como se eu prendesse a máxima das extremidades aqui e fosse puxando, certo, a minha figura. Olha só. Tenho já praticamente todo o continente feito. Eu vou fazer rapidinho para não perdermos muito tempo aqui. O nosso objetivo é sermos apenas didáticos. Tá? Vamos lá. Muito bem. Então essa é a primeira etapa. Uma vez esse mapa criado, puxe agora, tá? Só um minutinho. Vamos mudar um pouquinho a figura aqui. Aqui assim não, melhor dizendo, vamos fazer isso aqui. Opa, ao contrário. Tá, para ficar mais fácil a nossa visualização. Uma vez esse mapa feito, nós iremos depois transferi-lo para o QuantumGIS. Ó, rapidinho. Continente africano. Então o polígono está ganhando forma do continente africano, que esse é o nosso objetivo. Olha aí, está ficando bonito, fala aí. Muito bem, está terminando. Estamos no Golfo da Guiné. Agora vamos lá, nos aproximando, da região do Marrocos, tá? Onde nós começamos o nosso mapinha. Olha aí, quase completo. Pois bem, eu tenho aqui um polígono feito. Continente. Opa, desculpa. Se por acaso você errar, você pode ir lá no retorno, no teclado de retorno. Pronto. Eu não vou desenhar um Madagascar não, porque eu teria que criar um novo polígono. Depois a gente pode fazer isso no QuantumGIS, vocês vão ver como é que a gente vai fazer. Então aqui eu já tenho o meu mapinha da África. Se eu quiser melhorar um pouquinho, eu posso puxar aqui, porque eu achei que está meio fora. Tá? Não sei. É meio esquisito. Puxa isso aqui então também. Legal. Pronto. Aí agora sim eu dou o nome do polígono. Vou chamar de África. Vai tudo maiúsculo, fica bonito. África. Ok? Ok. Pronto. Mas não terminou. Eu vou no arquivo agora e vou salvar a minha figura. Salvar lugar como. Aqui tem um detalhe. O arquivo aparece em KMZ. Porém, o QuantumGIS, que é o programa que nós vamos utilizar na sequência, ele não reconhece KMZ. Portanto, eu tenho que mudar esse arquivo para a extensão KML. Tá? E aí eu vou buscar a pastinha que eu já tinha previamente separado. Previamente selecionado para isso. Que é a pastinha, está lá no C, não é? Ó, C, projeto 1. Lembram? Pois bem, projeto 1. Tá? E vou colocar esse arquivo dentro dessa pastinha. Salvo. Pronto. Salvei, a primeira etapa concluída, que é a criação do mapa no Google Earth, que é um polígono, tá? E adicionei na minha pastinha, guardei na minha pastinha. Então, vou fechar o Google Earth aqui, que eu não vou mais utilizá-lo. E para me certificar que esse documento foi salvo, eu vou dar uma olhadinha lá na minha pasta. C, projeto 1. Está aqui, África. Ótimo. Primeira etapa concluída. Então vamos para a segunda etapa do nosso trabalho. Eu vou utilizar agora o QGIS, o nosso software QuantumGIS, o software de geoprocessamento. Eu vou transferir o mapa, o polígono do continente africano que foi criado aqui no Google Earth para o QuantumGIS. Então vamos lá. Dou 2 cliques no QuantumGIS. Aparece aqui QuantumGIS 2.0, que é a versão mais atual desse programa. Certo? Aparece essa janela, eu posso fechar. Na verdade, é uma janela que vai me dar uma série de dicas sobre o QuantumGIS, mas nesse caso, para nós não precisamos nesse momento. Eu fecho e vamos lá. Olha, aparece aqui vários ícones, tá? São vários, porque na verdade é um programa de georreferenciamento que você tem uma série de recursos. Mas eu vou ser bastante objetivo, vou pegar exatamente aquilo que nós precisamos, tá? Eu vou então introduzir o mapa do continente africano aqui. Para isso, eu vou nesse íconezinho, adicionar camada vetorial, porque ele entende, tá, todo o mapa que eu vou introduzir, que ele vai entender como camada, como feições. Tá? Vamos lá, clico aqui, aparece essa janela, arquivo, pasta, base de dados e protocolo. No caso, eu preciso de arquivo mesmo, ok? E vou buscar o meu mapinha que está numa pasta previamente separada. Vocês lembram?
pasta C, né? Então vamos lá, buscar, eu vou em Czinho, no Czinho, ok, C, projeto. Puxa, mas não apareceu nada, cadê meu mapinha da África? Ora, aí vocês lembram que nós gravamos lá no Google Earth o mapa na extensão KML. Então eu preciso selecionar a camada aqui, ó, porque a princípio está arquivo shape, ele está habilitado para ler arquivos shape. Não é essa o arquivo que eu quero nesse momento. Eu preciso da extensão KML. Então vamos lá. Eu busco, eu seleciono aqui a extensão KML. Cadê? Aqui. Ah, encontrei. KML. Clica. Pronto. A partir desse momento, está habilitado a reconhecer a extensão KML e já aparece o que nós precisamos, que é o nosso mapinha, o nosso polígono com a forma da África que nós criamos no Google Earth. Tá? Dou 2 cliques sobre a África. Pronto. Já está aqui. Aí, abrir. Aí está a África, certo? O mapinha que nós criamos lá no Google Earth está sendo lido, ó, KML no QuantumGIS, ok? Muito bem. Não sei se vocês lembram, eu disse que naquele momento nós não desenharíamos o Madagascar, que eu aproveitaria o QuantumGIS para isso, tá? Então já vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. Ora, o QuantumGIS, dentre os vários recursos que ele apresenta, eu tenho aqui super interessante que é o complementos, ó. Complemento, Open Layers Plugin, que ele consegue ler as imagens do Google, tá? Ou do Bing, certo? Ele traz as imagens como pano de fundo para ser trabalhado. Eu vou clicar no primeiro momento aqui no Google, que vocês estão mais familiarizados. Tá? Clico no Google, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele vai buscar as imagens do Google. Aí, está buscando. Lembre-se que precisa estar online, tem que estar utilizando a internet, ele busca a imagem lá do Google via internet. Está aqui. Puxa, mas sumiu o mapinha da África que nós desenhamos. Na verdade, ele não sumiu. Ele lê as imagens aqui como camada. Então, ó, observe, eu tenho a camada Google Street e a camada África. A camada África que nós desenhamos está embaixo, certo? Está sob, ok, essa camada do Google Street, como você pode observar. Bom, então eu vou puxar a camada África, dou um clique nela e arrasto com o botão esquerdo, né? Arrasto para ficar acima do Google. Observe como mudou. Agora eu estou com a camada África sobre a camada base do Google aqui, do Google Street, certo? Ficou claro? Bom, já dá para perceber então que a partir desse momento eu posso desenhar a minha ilha de Madagascar. Vou criar um polígonozinho criando a ilha de Madagascar. Você pode pensar, puxa, mas por que desde o começo eu não utilizei o QuantumGIS? Era só clicar em complementos, enfim, colocar o Google, tá? E aí desenhar o polígono África. Mas na verdade o QuantumGIS ele não consegue reconhecer se eu não tiver um mapa previamente feito como referência. É por isso que eu fui lá no Google Earth, tá? Criei um mapa, um polígono do continente africano, uma extensão que ele pudesse reconhecer KML, introduzi aqui, aí daí sim eu posso ir lá no meu complemento e buscar a imagem do Google, porque ele já tem uma referência, ok? Agora, é claro, eu vou utilizar a referência do Google para desenhar o que eu quiser dentro dessa minha tela. E a primeira coisa aqui, então, eu vou introduzir a ilha de Madagascar, que vai servir também como exemplo de como criar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada, mais uma. Eu tenho a África, eu tenho o Google Street como base, certo? Eu vou criar uma camadinha desenhando aqui Madagascar. Para isso, eu vou lá nos ícones, aqui, camada tipo shape. Eu vou criar uma camada tipo shape. Na verdade, shape é um arquivo, uma sequência, uma extensão de arquivo, certo? Padrão, que todo sistema de GIS, sistema de referenciamento, reconhece. E o QuantumGIS como um sistema de GIS, tá? Também está nesse pacote. Então eu clico aqui, camada do tipo shape. Pronto. Aí eu posso criar um ponto, eu posso criar uma linha, ou posso criar um polígono. Nesse caso, como eu quero desenhar Madagascar, é uma área, é um polígono. Então eu habilito aqui polígono. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, né? Sistema de projeção geográfica, enfim, que para nós não vem ao caso, tá? Eu clico em polígono, nome, eu coloco apenas nome,
porque na verdade isso aqui ele vai utilizar para compor uma tabelinha de dados, tá? Nome e dados de texto, porque na verdade Madagascar, né, o nome Madagascar, tá? Adicionar lista de atributos. Pronto. Ok. Aí aparece aqui um campo para dar o nome. O que eu quero? Madagascar. Gravar. Pronto. Automaticamente, ó, ele criou uma camadinha, mas não tem ainda o desenho. Eu vou fazer o desenho, o polígono. Madagascar já está habilitado. Eu vou no lapisinho, alternar edição, clique em alternar edição, ele me habilita esses outros ícones. Aqui, observe. Adicionar feição. Então, eu vou adicionar uma feição. Qual é a feição? O polígono que eu pretendo desenhar, que na verdade é Madagascar. Ah, mas está muito pequeno. Será que não tem como aumentar? Sim, eu posso aumentar. Eu posso ir lá na lupinha, clico nela, trago até aqui e aumento. Ó, posso aumentar quantas vezes for necessário. Inclusive, esse recurso me possibilita desenhar o que eu quiser. Digamos que eu queira desenhar as estradas aqui. Eu posso criar, ao invés de um polígono, eu posso, lembra aquilo que eu falei? Ponto, linha ou polígono. Clico lá na linha e automaticamente eu vou desenhar a estrada, ou um rio, ou, sei lá, qualquer outra coisa que eu queira no mapa. Uma vez que eu tenho aqui como base o Google, eu posso, enfim, fazer várias coisas, tá? Vários desenhos, copiar. Bom, então eu vou diminuir porque eu quero desenhar o polígono da ilha de Madagascar. Aí eu vou diminuindo. Você pode diminuir também utilizando aquela rodinha do mouse, tá? Diminui, aumenta, certo? Acho que esse tamanho é suficiente para eu poder contornar Madagascar. Muito bem, então eu vou lá, aqui ó, adicionar feição, clico em adicionar feição, aparece a lupinha, desculpa, a lupinha não, uma mira, semelhante àquela que nós utilizamos também para criar o polígono lá no Google Earth. Aí você vem aqui, utiliza um dos pontos, né, que você quer, clica com o botão esquerdo, é claro, pronto. Aí você fixou a linha, né, ó, e aí você vai contornar, pode fazer o que você quiser. Aí você vai clicando, no mesmo botão esquerdo, cada vez que você clica, você fixa, certo, essa linha. Eu não vou me preocupar nesse momento em seguir, puxa, toda a forma exata, né, da ilha de Madagascar, porque o nosso objetivo aqui é apenas que você entenda, tá, basicamente, de uma maneira bastante simples, como produzir um mapa. Aqui, digamos que você clicou, puxa, ficou errado, o que eu faço agora? Você pode ir lá na tecla do seu computador, no teclado do seu computador, na teclinha Backspace, ok? Retorno, clica e você volta para onde você está. Não tem segredo. Tá? Então vamos lá, criando a ilha de Madagascar. Opa, um pouquinho diferente aqui. Isso. Vamos lá. Contornei mais ou menos, tá? Falei a você que não estou preocupado com detalhes. Pronto, está mais ou menos formado um polígono. Botão direito do mouse e aparece essa tela, essa janela. Eu coloco o número 1 e no num, para ele entender depois que é esse polígono, a ilha de Madagascar. É uma referência, Madagascar. E aí, ok. Pronto, eu acabei de criar um polígono, tá? Agora Madagascar. E aí, desabilito aqui a edição, ele me pede para gravar, eu clico em gravar, pronto, eu tenho agora a ilha de Madagascar desenhada. Tá? Eu vou diminuir aqui para a gente visualizar melhor. Mais um pouquinho. Pronto. Continente africano e a ilha de Madagascar. Ok? Muito bem. Vou apagar só para ver como é que fica. Eu vou desabilitar o Google Street. Tá? A gente vai visualizar apenas essas duas camadas. Olha aí. África com a ilha de Madagascar. Ah, mas, puxa, ficou com cores diferentes. Tudo bem, a gente pode mudar as cores aqui. Clico duas vezes, tá? Sobre o ícone com o botão esquerdo, tá? Sobre o ícone verde. Ele me abre essa tela. Olha aí. Aí eu vou mudar a cor, ó. Preenchimento simples. Clico aqui. Eu vou utilizar essa cor aqui, ó. Vou mudar. Pronto. Ok. E um outro ok. Mudou a cor da África. Vamos mudar Madagascar também? Vamos. Opa, desculpa. Vou clicar com o botão esquerdo duas vezes. Abriu. Ok? Vou lá.
aquele verde que eu utilizei. Mesmo o verde que eu utilizei na África para ficar padrão, tá bom? Ok? Ok. Pronto. Eu tenho o continente africano, certo? Uma camadinha aqui, ó, que eu introduzi, que é Madagascar. Ó, Google Street, só para ver, tá lá embaixo, certo? Então, ó, camadas. Claro que no primeiro momento nós dissemos o seguinte, nós criaríamos um mapa do continente africano destacando a região do Sudão e o Sudão do Sul. É o que a gente vai fazer na sequência. Bom, então vamos para a nossa terceira etapa, que é destacar aqui a área do Sudão. Bom, vou clicar lá no Google, que eu vou utilizar o Google Street aqui como referência, certo? Como pano de fundo. Tá. Ok, o Google apareceu aqui, mas como eu vou desenhar o Sudão? Bom, aqui tem um recurso também interessante. Eu posso ir lá no continente africano, nessa partezinha aqui, clico 2 vezes no botão esquerdo, não é? E observe, preenchimento simples. Ora, eu vou, então, clicar em preenchimento simples e vou deixar apenas o contorno. Ó, eu tenho essas opções. Está no preenchimento simples, eu quero contorno, linha simples. Tá? Só vai ficar a linha ao redor do continente. Observe, contorno de linha simples. Ok, pronto. Olha só, a linha, de modo que agora eu posso visualizar o que tem dentro. E aí, é claro, desenhar exatamente tudo aquilo que eu quiser. Tá? Bom, como eu quero destacar o Sudão, certo? Desde o início a ideia era essa, vamos desenhar então o Sudão. Eu vou ampliar para ficar um pouco melhor. Olha, então eu vou criar um polígono do Sudão e depois outro polígono para o Sudão do Sul. Ora, mas o Google, você pode questionar, poxa, não está muito legal o Google aqui, será que eu posso utilizar um outro complemento? Posso, tem uma série deles, vamos lá no complemento. Observe, complemento, Open Layer Plugin. Se eu quiser, por exemplo, usar imagem de satélite, eu posso? Posso. Ó, Google Satellite Layer. Ele vai trazer as imagens de satélite. Tá? Ó, tá aqui em cima, eu vou colocar abaixo da África aqui. Tá? Olha aí, tem o meu contorno. Eu vou até diminuir para você visualizar. Olha que bonito. Tá? Tá aí. Mas também não é uma base legal, porque aqui eu não vejo divisão política. Não dá. Certo? Então, eu vou usar outro complemento. Clico lá. Open Layer Plugin. Vou utilizar o Bing. O Bing é muito interessante. Fica legal para a gente fazer divisão política. Bing, Root Layer, esse aqui. Clico. Ele vai trazer as imagens do Bing. Quer ver? Trouxe as imagens do Bing. De novo, eu puxo a camada Bing abaixo do Madagascar para poder ver o contorno. Muito bem. Agora dá para eu desenhar. Está claro a divisão política, não é? Dá para fazer o polígono. Vou ampliar um pouco mais isso aqui para ficar melhor. Amplio. Certo? Ok. Aqui já dá para eu criar o polígono Sudão e Sudão do Sul. Bom, criar polígono a gente já sabe. Eu vou lá criar, adicionar uma camada Shape. Certo? Camada tipo Shape. Ok? É polígono, não é linha. Se eu quisesse desenhar o rio Nilo, por exemplo, eu colocaria linha. Ou um pontinho, representando uma cidade, eu deixaria aqui. Mas eu quero polígono. Polígono. Coloco um nome para ele reconhecer na tabela, que é o nome que eu vou atribuir. Certo? É dados de texto, adicionar lista de atributos. Ok, que a gente já sabe. E aí, ó, os vários arquivos que eu já criei. Também não criei tudo isso, eu criei apenas o Madagascar. Mas toda vez que você cria o Madagascar, no shapezinho, ele cria uma série de outros arquivos que é complemento dele. Tá? Então vamos lá, vamos criar um próximo. Por isso que é importante já deixar uma pastinha preparada para ir colocando os seus arquivos. Então vamos lá. Esse aqui é Sudão. Então vamos digitar Sudão. Sudão. Gravar. Pronto, ele já aparece aqui uma camada, Sudão. Tá? Pronto para eu poder criar o shape Sudão. Aí eu clico aqui em alternar edição, pego aqui essa minha ferramenta, que é a lupinha não, desculpa, que é a mira, fixo num determinado ponto, no limite do Sudão, e vou então introduzir o meu polígono Sudão. Tá? Ok? Eu vou seguir a fronteira que eu desenho, embora não seja exatamente aquela que está aqui no mapa, só para ficar bonitinho. Como eu não estou preocupado exatamente com todos os detalhes, tá? Esse videozinho aqui é apenas didático. Aqui, vou contornar. Sério. Eu estou criando aqui então
o polígono do Sudão, que é a área que nós pretendemos destacar, né? Pronto. Botão direito. Vou colocar como número, sei lá, uma feição. Eu coloquei já o número 1 para Madagascar. Vou colocar o número 2, tá? Eu vou colocar aqui Sudão. Tudo bem? Ok. Gravei o Sudão. Observe que já tem um mapinha do Sudão. E aí eu vou lá, desabilito a edição. Ele pede para gravar. Eu gravo. Pronto, eu tenho o Sudão. Puxa, agora eu quero ver como é que vai ficar. Bom, eu vou desabilitar a base do Google, Tapete, enfim. Pronto. Olha só, vou diminuir o desenho. Deixa eu colocar na tela. Olha só. Eu tenho a África e o território do Sudão destacado. Certo? Tudo bem? Ok. Mas eu também quero o Sudão do Sul. Então vamos rapidamente criar mais um polígono. Sudão do Sul. De novo, eu vou até adicionar camada tipo shape, camada tipo shape, vou lá, mais um polígono, coloco nome, adicionar lista de atributos, ok, certo? Aí sim eu coloco Sudão do Sul, Sudão do Sul, ok? Gravar, pronto, ó, criou uma camadinha aqui, eu vou lá, alternar a edição, e aí a partir dessa ferramenta, puxa, esqueci de um detalhe, como é que eu vou desenhar se o Sudão não está aparecendo aqui? Opa, então vou lá, no Bing, ok, agora sim, dá para ver o Sudão do Sul, vou ampliar o desenho, tá, já dá para contornar, não dá? Então eu volto de novo lá, pego a minha ferramentinha, e vou, então, mesmo esquema, opa, que aqui acho que aconteceu alguma coisinha, deixa eu ver se está certo. Não, deixa eu fechar, talvez tenha criado alguma coisa errada. Ah, desculpa, eu deixei de clicar aqui, ó, Sudão, é isso aqui que eu quero fazer. Agora sim, certo? Eu vou poder desenhar. Aí, muito bem, bora lá. Eu tenho que deixar habilitado lá também. Aí eu estou contornando o Sudão do Sul. Olha, mas não está certinho a fronteira, não, eu não vou me preocupar com esses detalhes não, tá? Só para sermos mais objetivos aqui mais rápido. Aqui, eu vou contornar. Só. Ok, tem então, Sudão do Sul. Botão direito. E eu coloquei o número 2 para o Sudão, vou colocar o número 3 aqui para o Sudão do Sul, tá bom? Sudão do Sul. E aí, ok. Mais um shape criado. Aí vou desabilitar a feição. Habilitei a feição. Sim, gravar. Pronto. Tá? Aí eu apago aqui só para ter uma ideia. Coloco no desenho. Pronto, eu tenho a África e os dois Sudão. Tá? Ok? Ficou claro? Mas coloca outra cor na África, ficar bonitinho. Tá bom, então vamos botar aquela cor inicial. Botão direito aqui, certo? Tá em linha simples, certo? Clique em linha simples, vou em contorno e coloco preenchimento simples. Preenchimento simples e busco aquela cor que eu tinha já selecionado anteriormente. África. Pronto. Aí, ok. Puxa, mas o que aconteceu? Sumiu o Sudão do Sul. Não é que ele sumiu. Como está em camadinha, observe ó, onde ele está. Certo? Tá. Se eu quero destacar o Sudão, a camada Sudão do Sul tem que estar acima da camada África. Então eu pego o Sudão do Sul e arrasto e coloco ele acima da camada África. Aí ele aparece. Tá? Ok? Vamos mudar essa cor verde da África? Vamos. Não, vamos mudar a cor do Sudão. Esse azul aqui, hoje sempre utilizamos o azul para rio. Então eu vou mudar essa cor do Sudão. Ok? Vou colocar uma cor. Essa cor aqui, vai. Só para ter uma ideia. Bom, certo? Essa combinação de cores é você que faz. Depois vai ver qual que é a cor melhor, que combina, enfim. Tá? Eu não sou muito bom nisso. Confesso que eu não sou muito bom nisso. Tá? Vou colocar esse tom de amarelo. Pronto. Ok. Então,
nós temos aí o continente africano, certo? Sudão e o Sudão do Sul, ok? Bom, eu posso criar também, além do polígono, posso criar sobre esse mapa um ponto ou uma linha. Eu vou dar o exemplo, então, da criação de um ponto, representando nesse mapa a capital do Sudão e também a capital do Sudão do Sul. Então, eu volto lá na camada do Google Street e habilito ela. Pronto. Mas mesmo assim eu não estou conseguindo visualizar, porque essa camada do Google Street está por baixo de todos. Observe, ó, Sudão, Sudão do Sul e África. Enfim, o Google está aqui embaixo. Mas eu não preciso levar o Google lá para cima, né? Eu só vou desabilitar aqui o Sudão, Sudão do Sul e África. E automaticamente eu visualizo o mapa, né, à base do Google. Muito bem. Mas ainda não dá para visualizar as capitais, onde estão localizadas. Então, é claro, eu amplio. Vou na lupa, certo? Eu faço um quadradinho com o meu botão esquerdo aqui, justamente na área que eu preciso representar, certo? E dá para a gente observar aqui Khartoum e Juba. Tudo bem? Bom, a partir desse momento, como eu consegui visualizar Khartoum e Juba, eu vou criar então uma camadinha, só que agora não mais em forma de polígono, que representar a capital, portanto é um ponto. Vou aqui no mesmo lugar onde eu represento, onde eu introduzo o shape, né? Desculpa, o polígono, e vou criar uma outra camada do tipo shape, só que agora não em forma de polígono, sim em forma de ponto. Camada tipo shape, ponto, ó, ele abre a janelinha, ó, ponto, linha, polígono, e é a mesma janela que eu crio no polígono, só que agora eu vou ficar no ponto. Vou no nome, eu sempre coloco a palavrinha nome, porque ele utiliza isso aqui para criar uma tabela de atributos, que eu mostro para vocês mais para frente. Adicionar na lista de atributos. Ok. Aqui eu vou colocar Khartoum, que é a cidade que eu pretendo criar. Gravar. Ó, apareceu já a camada aqui, Khartoum. Clico nela, vou no lapisinho, alternar edição, ele me habilita essa ferramenta, eu clico nessa ferramenta, vou até o Khartoum e com a minha miro aqui em Khartoum e pronto, crio uma camada do tipo ponto. Coloco o número 1, certo? Para utilizar como uma tabelinha, como referência, é a primeira cidade, então o número 1, Khartoum. Certo? Que é o nome da cidade. Ok. Observe que já apareceu no mapa a bolinha Khartoum. E aqui eu vou lá e desabilito a edição. Ele pede para gravar, eu gravo, eu tenho automaticamente criado a cidadezinha de Khartoum. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, vou habilitar Sudão, Sudão do Sul e África. Ah, mas não apareceu. Por quê? Porque a camada Khartoum está abaixo de Sudão e Sudão do Sul. Portanto, eu pego aqui, clico no botão esquerdo e segurando eu arrasto, tá, para cima de tudo para ele poder ser visualizado. Observe que a bolinha apareceu. Khartoum. Ok? Puxa, tinha que criar também Juba, né? A capital aqui do Sudão do Sul. Vamos lá, então. Eu vou... não deixa habilitado mesmo. Vou desabilitar Sudão. Não é Sudão, Sudão do Sul e África. Aí visualizo Juba, tá? Vou alternar a camada tipo shape de novo, mais um ponto. Agora vou colocar meu nome de novo. Aqui eu sempre coloco o nome. Adicionar lista de atributos. Ok. E aí eu coloco o nome da capital do Sudão do Sul, Juba. Nome esquisito, mas é esse mesmo. Vamos lá, gravar. Muito bem, Juba. Aí, alternar edição, ele me dá aquela ferramenta. Eu vou até Juba, clico sobre a bolinha, tá? Vou dar aqui o número 2, porque eu já coloquei o 1 para Khartoum, e escrevo Juba, certo? Ok, tá? Aqui, ó, Khartoum e Juba. Tudo bem? Aí, é claro, eu desabilito aqui, e ele grava. Pronto, eu tenho as duas capitais representadas. Quer ver como é que fica? Sudão, Sudão do Sul, África, certo? E vou desabilitar o Google aqui, tá? Vou aproximar, vou enquadrar o desenho para ficar mais fácil. Pois bem, certo? Eu tenho então o continente africano, Sudão com sua capital, Khartoum, Sudão do Sul com sua capital. Bom, então aqui eu tenho já a capital, as capitais determinadas.
Só que eu não gostei do símbolo, com essas bolinhas, então eu vou mudar. Vou lá no símbolo, Juba, certo? Aqui eu vou lá no estilo, se não tiver, vou para o estilo, certo? Busco um símbolo que eu desejar. Por exemplo, posso colocar, se fosse um aeroporto, poderia colocar um símbolo de aeroporto, mas é capital, então eu vou utilizar esse símbolo. Tá? Ok. Mudou, certo? Vou também em Cartoon, faço a mesma coisa. Certo? Ok. Bom, posso colocar o nome também. Cartoon aqui e Juba. Aqui. Para isso, eu vou lá de novo. Vou pegar Juba primeiro, tá mais fácil. 2 cliques. Vou em rótulos. Ó, rotular essa camada em. Aqui eu seleciono nome. Certo? Aqui é a posição do texto. Em torno do ponto ou afastado do ponto. Vou utilizar afastado do ponto. Tá? E aqui aqui praticamente, deixa eu ver como é que vai ficar. Se eu clicar aqui e aplicar. O aplicar me permite visualizar antes de concluir a etapa do trabalho. Puxa, ficou em cima. Não achei bacana. Então vou utilizar esse daqui, ó, tá em cima. Um pouquinho acima. Opa, subiu mais. Mas ainda não é o suficiente, então eu uso isso aqui. Deixa eu ver. Pra cá, pra lá. Deixa eu ver. Se eu colocar no 1, 2, aplicar. Desceu. Então eu volto. Vou lá. Aplicar. Opa, ficou ótimo. Aí sim, ok. Coloquei o nome Juba. Cartoon, fazer a mesma coisa. Vamos lá. Rótulo. Rotular essa camada em nome. Afastado do ponto. Seleciono essa parte aqui. Vou colocar no menos 1. Parece que é o mais ideal. Eu vou direto no OK. Questão. Concluído. Outra informação importante. Você pode observar que no rodapé aqui do software está escrito escala. E essa escala é a relação entre o tamanho real e o desenho, aqui o desenho representado, certo? De modo que dá para você perceber o seguinte, eu vou alterar, vou aproximar o mapa, ou seja, ó, vou aumentar o mapa, tá? É como se eu estivesse aproximando, vamos lá, na lupa, aproximei. E quando eu aproximar aqui, observe que haverá uma alteração na escala, certo? Olha lá, aumentei. Observaram? Vou diminuir. Presta atenção aqui, ó, nesse número, ó, ao diminuir. Opa, desculpa, que eu aumentei mais ainda. Agora vou diminuindo, vai alterando a escala, certo? É claro, porque a escala é essa relação entre o tamanho real e o desenho representado. Tá ok? De modo que, nesse momento, eu leio de que forma essa escala. Para cada 1 centímetro que eu medir aqui nesse mapa, equivale a quanto na realidade? É esse número maior aqui, ó. Que nós temos, deixa eu ver, milhão. 69 milhões, 11.991 centímetros. Tá? Para cada 1 centímetro que você medir aqui, equivale a 69 milhões, 11.991 centímetros. É claro que para você ler melhor, você vai pegar esses 69 milhões aqui e dividir por 100 mil, para dar essa distância em quilômetros. Tá? Eu não vou fazer isso agora porque não vem ao caso. Bom, antes da gente publicar o mapa, convém lembrar que é importante que você grave esse projeto. Tá? Para isso você vem aqui nesse disquetezinho e dá um cliquezinho nele. Pronto. Bom, eu vou fechar aqui só para você ter uma ideia. Fecho. Agora eu vou entrar de novo no CTRL+X e recuperar aquele meu projeto. Clico 2 vezes no CTRL+X. Abre, vamos lá. Ok, abriu. Aqui eu posso fechar essa tela. E aí eu vou direto nessa pastinha amarela, que ele deve buscar o meu projeto. Tá? Aqui está o projeto, naquela pastinha que eu havia selecionado desde o início do nosso trabalho. Clico 2 vezes, ele vai buscar o projeto. Ok? Legal. Então nós vamos partir para a publicação desse mapa. Né? Outra coisa importante, observe que ao mover o cursor, esse número fica se alterando constantemente. Esses dois números, x e y, são as coordenadas. Observe, está referenciado, certo? De modo que eu posso utilizar essas coordenadas depois na publicação do mapa. Eu posso introduzir, por exemplo, as coordenadas geográficas no meu mapa. Só que eles geralmente aparecem em UTM. Né? Tá? Bom, para publicar o mapa, eu vou nesse ícone aqui, certo? Se não me engano é novo compositor de impressão, não está aparecendo o nome dele aqui, mas é isso, tá? Clico, certo?
Ele me pede um título, né? Criar um título único do compositor de impressão, ao compositor de impressão. Eu vou dar um nome, vai. Vou chamar de Sudão, mapa Sudão, tá? Vou chamar de mapa Sudão, ok. Certo? Ele me remete então a esta página. Tá? Então, para você ter uma ideia, o mapa que eu vou colocar aqui é este. Eu vou transferir o mapa desta página aqui do QuantoGIS para essa nova página que ele me abriu. Vou maximizar aqui para a gente ter uma visão melhor. Tá? Ok? Então, vou transferir aquele mapa para cá. De que modo? Eu venho aqui nesse ícone, certo? Que é o adicionar novo mapa. Clico, com o botão esquerdo, é claro. Chego na tela, botão esquerdo também, e abro, certo? Um quadradinho, uma moldura. E aí o mapa está sendo transferido. Mas ficou um mapa esquisito, ele ficou feinho, né? Aqui, ó. Certo? Para a gente visualizar melhor, eu venho aqui ó, em moldura e clico. Pronto, eu tenho uma moldura no meu mapa. Ora, então aqui eu posso mover para lá e para cá essa moldura. Eu vou deixar ele no cantinho porque eu vou ter que deixar um espaço para legenda, essas coisas todas. Eu posso vir aqui, certo? Ó, mover item no conteúdo. Aqui eu movo toda a moldura, como a gente está vendo aqui. Ó, tá? Legal? Eu quero mover o item, ou seja, o conteúdo interior, aqui o mapa, eu tenho que clicar aqui. Olha lá, mover item do conteúdo. Então venho e movo aqui agora dentro da moldura. Coloco o meu mapa no centro, certo? Mas ele ainda ficou pequeno. Eu desço um pouquinho, é isso. Bom, tá bom aqui, né? Vou mexer com a moldura. Clico aqui, vou descer um pouquinho com a moldura, porque eu tenho que deixar um espaço aqui em cima, que eu quero deixar, né, para colocar o título. Vou aumentar também a minha moldura aqui, tá bom? Legal. Para o mapa ficar legal, aqui tem uma escalinha, né? Então, vou colocar a escala aqui 50 milhões, tá? Certo? Eu vou então aumentar a minha escala. Ou seja, eu vou dar mais detalhe ao meu mapa. Deixa eu ver. Agora deu certinho. Coloquei 50 milhões, ficou praticamente dentro da minha moldura. Eu vou mexer só um pouquinho para ficar legal. Tá? Legal, ficou bem quadradinho. Pronto. O mapa está aceitável. Não está um mapa maravilhoso, mas dá para o gasto, né? Muito bem, então agora eu vou introduzir os elementos do mapa. Vou primeiro colocar o título dele, certo? Para colocar o título eu venho aqui, ó. Adicionar, né, um texto. Vamos lá, clico aqui, aparece esse campo e eu vou colocar então o título do meu mapa. Vou chamar Sudão, vou chamar de Sudão dividido. Sudão dividido, tá? Sudão dividido, tá? Aí eu crio, aí está, mas está muito pequenininho isso aqui, né? Então eu vou alterar a fonte, certo? Fonte. Eu vou colocar aqui o título, fonte 20, no negrito ainda, certo? Se eu quisesse alterar também aqui, eu poderia, tá? Mas tá bom aqui, ok? Sudão dividido, vou ter que ampliar minha caixa, texto, e ampliar aqui, certo? Para isso, coloco no centro, no meio, ok? Certo? Coloco Sudão dividido. Então, você tem um título legal. Certo? Olha só, mas eu posso até, aqui parece que está com fundo, eu tiro o fundo, pronto, Sudão dividido. Legal. Bom, então o que eu vou introduzir agora no mapa? Eu posso também introduzir a orientação do mapa, certo? Colocar aqui um norte, né? Um ponto de referência. Então vamos lá, um ponto de orientação, melhor dizendo, para o norte aqui. Vamos lá, vamos um ponto. Para isso eu tenho que introduzir uma figura, adicionar imagem. Clico. Abre esse campo para eu introduzir a imagem. Olha, aí eu vou aqui, ó, buscar pasta. Clico, ele vai me dar essas opções. Tá? Essas figurinhas que eu posso introduzir. Dentre elas, olha, são várias setinhas. Eu vou colocar essa daqui, ó, acho mais simpático. Quando eu clico, ele aparece. E bem grande, então eu vou diminuir isso aqui, colocar ele pequenininho. Certo? Posso colocar num cantinho do meu mapa. Tá? Ok? Olha aí, esse é um cantinho do mapa. Certo? Ou aqui, enfim, qualquer lugar. Vou colocar ele aqui. Olha, está indicando para o norte. Mas eu vou colocar um Nzinho também para ficar mais simpático. Vou lá de novo, introduzir um texto, adicionar novo rótulo e coloco o Nzinho. N. Tá?
Vou colocar esse N também, vou melhorar essa fonte, vou aumentar a fonte para 16. E vou colocar em negrito também. Pronto. Eu tenho Nzinho aqui. Vou aumentar para aparecer, certo? Colocar ele no centro e no meio. Aí eu arrasto esse Nzinho e coloco em cima da minha figurinha. Tudo bem? Opa, arrasta um pouquinho mais. Opa, tá difícil. Arrasta um pouquinho mais. Aí, ó, ele também tem fundo, por isso que ele está cobrindo. Então eu tiro o fundo dele. Pronto. Perfeito. Tá? Mais ou menos, né? Ó, N. Legal. Um norte. Bom, o que eu vou introduzir mais nesse mapa? Eu vou introduzir a legenda, né? Uma legenda. Então vamos lá. Aqui tem outro ícone, cadê? Adicionar nova barra de escala, adicionar nova legenda. Clico em legenda. Clico nela, clico aqui e aparece a legenda. Bom, a legenda, ele vai buscar exatamente as informações que estavam no mapa, que tem lá no meu .gis, naquela página do .gis. Mas o interessante é que eu posso editar essa legenda. Observe, aparece todos os nomes aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Madagascar, por exemplo, eu vou tirar. Clique em Madagascar, menos, ele some, certo? Outra coisa curiosa, aparece África com essa extensão do arquivo, eu não quero isso. Então eu clico, vou nesse lapisinho aqui e edito. Vou tirar esse nome que eu vou colocar continente africano. Vai. Poderia até tirar, mas eu vou deixar para enriquecer um pouco mais a nossa legenda. Lembrando que esse mapa é apenas um mapinha didático, né, para a gente ter uma ideia. Continente africano. Certo? Ok. Então ficou o continente africano. Se eu quiser alterar aqui, altero também. Vou colocar o continente africano na frente. Então eu clico nele e essas setinhas eu subo. Estou subindo o continente africano. Vou colocar lá em cima. Vou colocar o Sudão também lá em cima. Sudão e o Sudão do Sul também. Mas ainda não estou satisfeito, certo? Juba e Khartoum, puxa, eu deveria ter um pontinho escrito capital. E não assim. Eu posso mudar? Eu posso. Então o que eu faço? Eu vou tirar uma delas. Vou tirar Juba aqui. Desculpa, cliquei errado. Clico em Juba, menos. Tirei. Desapareceu. Mas Khartoum, também não vou deixar desse jeito. Clico em Khartoum, vou no lapisinho e vou mudar o que está escrito. Vou escrever o que? Capital. Eu estou editando a minha legenda. Pronto. Certo? O que eu vou fazer agora? Posso fechar isso aqui? Posso. Aí, itens da legenda, já aqui lá, posso fechar. Fonte, vou mexer na fonte. Fonte do título, acho que está muito pequeno. Então, eu vou colocar a fonte do título, 18 e em negrito ainda. Cliquei. Ficou um pouco melhor. Tá? Posso também mexer na fonte dos itens. Então, eu vou aqui, fonte do item. Está muito pequeno, eu vou colocar em 16. Cliquei. Certo? Apareceu lá. Aí vou aumentar mais a fonte desse item. Acho que está muito pequeno ainda. Vou colocar em 18. Ok. Ficou melhor. E a legenda eu vou mudar também. Fonte do título eu vou colocar em 20. Certo? Legal. Ficou um pouco mais simpático. Bom, o que eu vou fazer agora? Dá para mexer mais? Dá. Certo? Eu vou fechar a fonte aqui. Coluna não vem ao caso, porque só tem uma coluna só. Certo? Deixa eu ver. Símbolo. Vou mexer no símbolo. Clico aqui. Espessura dele. As caixinhas, elas estão muito... Eu vou aumentar essas caixinhas aqui. Vou aumentar também a altura do símbolo. Opa. Ok? Não, tá muito, né? Aqui tá bom. Mas aumento aqui também. E puxo a legenda. Tá? Muito bem. O que mais? Deixa eu ver. Posso fechar o símbolo aqui? Posso. Tá? Vou colocar uma moldura. Moldura na legenda. Mas está muito grudadinho, né? Então vou lá no espaçamento aqui. Posso fechar também. Deixa eu ver se a espessura... tá. A espessura fica muito grossa, né? Tá, assim tá bom. Tá? Vou na posição, então, espaçamento. Espaçamento do título. Espaçamento do título. Espaçamento do grupo. Não mexe nada. E do subgrupo também não tem. Rótulo do símbolo. Tá? Tá muito grudado. Então, vamos colocar um pouco mais. Da caixa, tá? Junto com a caixa. Então, vamos afastar mais da caixa. Ok? Legal. Muito bem. Posso fechar isso aqui. Né? Posição e tamanho, deixa eu ver.
ponto de referência. Acho que lá estava bom. Tá, eu não vou mexer nisso aqui não. Isso porque eu acho meio chato isso aqui. Fecha. Tá? Fundo, tudo bem. Isso aí. Pronto. A legenda tá legal. Aí eu coloco aqui mais pertinho. Eu tenho a legenda. Certo? Muito bem. Bom, temos o mapa, Sudão, título, a legenda. Vamos introduzir então a escala do mapa. Temos a orientação também, vamos colocar a escala. Para isso, eu venho aqui para introduzir escala, tá? Clico, automaticamente a escala aparece aqui. Ok? Bom, só que a escala ficou um pouco esquisita, né? Eu posso reduzir aqui. Deixa eu dar uma olhada. Escala, rótulo, ok. Segmentos, eu acho que tem muitos segmentos aqui, ó. Tem 0, antes do 0 tem 2 segmentos, então eu vou tirar esse segmento. E também não acho que tem que ter tudo isso aqui de segmento à direita, então eu vou eliminar. Acho que 3 está de bom tamanho. Pronto. A escala do meu mapa, tá? É uma escala gráfica e eu posso ler o seguinte: para cada 1 centímetro medido nesse mapa equivale a 712 quilômetros na realidade. Pronto. Ok? Bom, depois disso, só uma frescurinha, eu vou introduzir também o título, o autor, né? Tá? Você vem aqui no introduzir título, aliás, texto, um novo rótulo, e coloca o seu nome. No caso, foi eu, Emerson. Vou colocar também a data, só o ano, tá? 2014. Certo? Amplio aqui a minha caixinha de texto, só para aparecer. Certo? E aí, bem discreto, eu coloco no cantinho aqui. Tá bom? Pronto. Eu tenho o mapa praticamente... aliás, o mapa está pronto, certo? Há a possibilidade também de introduzirmos as coordenadas geográficas. Só que nesse caso, essas coordenadas vão aparecer em UTM. Tá? Mas eu não vou colocar isso agora, porque para o nosso objetivo não veio o caso, certo? Mas esse software tem muito mais recursos do que eu apresentei nesse pequeno vídeo. Tá? Agora vamos salvar essa imagem, certo? Para que eu possa imprimir esse mapa. Então eu vou aqui salvar em PDF, tá? Que é esse íconezinho aqui, ó, salvar em PDF. Clico nele, certo? É claro que é sempre bom dizer em que pasta você vai salvar. Aí eu vou naquela pasta previamente selecionada, Czinho, projeto 1, e vou colocar o nome aqui, Sudão dividido. Ok? Pronto, eu tenho o meu mapa salvo. Tudo bem? Vou fechar aqui e vamos ver como é que ficou isso aí. Posso fechar aqui também. Você quer salvar o projeto? Sempre eu salvo, porque eu posso utilizá-lo em outro momento. Vou lá no meu Czinho, no meu arquivo C, só para ver como é que ficou. Certo? Projeto 1. Procuro o arquivo em PDF. Lembra todos aqueles arquivos que nós utilizamos? Estão nessa pastinha. Aí, ó, Sudão dividido. Está em PDF, vou clicar para ver como é que ficou esse desenho. Aí está o nosso trabalho. Não é mesmo? Ok? É isso aí. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Valeu!